tenho também o estudo de caso, é muito interessante, isso no nosso meio acadêmico, ele é bem, né, ele acontece com uma certa recorrência, é porque ele visa estudar de forma profunda um ou poucos objetos, né? Usar um caso específico na psicologia, no direito, na educação física, por exemplo. Isso, o estudo de caso ele é muito, não só, né? A gente tem na área de contábeis também, na área administrativa. A gente vai fazer um estudo de um case, um estudo de caso, para entender como é que geralmente a gente faz aí, né, para entender quais foram as estratégias utilizadas para poder entender como esse foi desenvolvido um determinado processo. Utiliza análise de registros, observações de conhecimento, entrevistas e a história de vida de uma determinada pessoa. A gente pode fazer um estudo de case de uma determinada empresa de sucesso, por exemplo, entender que estratégias elas utilizaram para poder chegar assim à liderança de um determinado setor, por exemplo. Ou fazer um estudo de caso de um X atleta para poder entender quais são os processos também que o levaram a estar tendo êxito naquela profissão, desempenhando, né, naquela área de atuação que ele está inserido. A pesquisação, ela visa definir o campo de investigação, as expectativas dos interessados, bem como o tipo de auxílio que esses poderão exercer ao longo do processo de pesquisa. Então, eu vou buscar aí auxiliar, resolver, né, uma determinada demanda nesse processo de pesquisa. Realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual o pesquisador e os participantes eles vão tentar achar uma solução para esse problema de forma cooperativa e participativa. O investigador se envolve no processo e sua intenção é agir sobre a realidade pesquisada. A pesquisa participante, ela visa adquirir conhecimento mais profundo de um grupo e promover uma transformação social, né, em benefício desses participantes. Como é que nós vamos fazer uma pesquisa na comunidade X do interior do estado? Vai averiguar com os participantes qual seria a melhor solução também. Entender aí, de forma objetiva, como é que ele poderia atuar e auxiliar nesse processo. Bem, objeto de pesquisa. Bem, primeiro, para o planejamento de uma pesquisa científica, a gente tem que levar em consideração qual seria a escolha do nosso tema. Tem fatores internos e fatores externos que vão aí nortear a minha escolha do tema. Os fatores internos envolvem pontos como correspondência ao gosto e interesse pessoal do pesquisador, o limite da capacidade da formação desse pesquisador. Às vezes ele está no início de uma graduação, ou ele está bem já desenvolvido, ele está no doutorado, por exemplo, e tempo disponível para a realização do trabalho de pesquisa. Então, às vezes, o tema ele não pode ser tão abrangente, porque o tempo que eu tenho para fazer essa pesquisa é muito pequeno, ou o conhecimento técnico que eu tenho, teórico que eu tenho, também é restrito. Ou eu tenho tempo e tenho, sim, um conhecimento mais profundo, então eu posso fazer uma pesquisa um pouco mais elástica, ok? E fatores externos, refere-se à significação do tema escolhido. Então, eu tenho que escolher um tema que realmente possa auxiliar aí e dar oportunidade dessa minha pesquisa ter um valor acadêmico e social de relevância. O limite do tempo disponível para a conclusão desse trabalho também, material de consulta e dados necessários ao pesquisador. Então, a escolha do tema ela tem que ser norteada a partir desses fatores internos e fatores externos. Eu falo muito, olha, quando você vai fazer uma pesquisa, não é fácil. Então, você tem que falar sobre uma coisa que você gosta. Realmente esteja interessado, empolgada em tratar desse assunto, porque é altamente exaustivo fazer uma pesquisa, fazer mestrado, fazer especialização, doutorado, porque você vai se debruçar todos os dias, muitas horas, sobre esse objeto de estudo. Então, é necessário realmente que ele seja do seu agrado.
E fatores externos também. Ele vai ser relevante? Ele é importante? Ok? Bem, a delimitação do assunto. É muito importante escolher um tópico ou parte a ser focalizada, tá? De forma que permita uma maior profundidade do estudo, pois temas amplos e complexos geram estudos superficiais. Então, quanto mais amplo o seu tema for, tá? Então, a gente está falando aqui sobre o bullying. O bullying é um tema muito amplo. Então, o bullying no Brasil, eu começo a especificar um pouco mais, eu começo a delimitar. Eu vou falar do bullying no Brasil, nas escolas públicas X, ok. Ou eu vou falar com a percepção dos jovens do 7º ano do ensino fundamental nas escolas X, Y, Z, no ano de 2015. O que eu estou fazendo? Eu estou delimitando muito mais ainda o assunto, entenderam? Então, a delimitação, ela exige aí uma divisão em partes desse estudo. E eu vou tratar apenas uma delas, ou fixar aí, né, as circunstâncias de tempo e espaço, delimitando o assunto. Então, eu vou pesquisar num determinado período a recorrência de ações que eu possa analisar como bullying na escola X, nas séries Y. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou delimitando também, mas utilizando aí como um fator tempo e espaço para o meu estudo a ser desenvolvido. Bem, o planejamento da pesquisa científica. Primeiro, então, eu tenho que ter um tema, eu tenho que ter um título, tá? Qual o título do meu trabalho? Geralmente, o título vai estar relacionado com a minha delimitação, com a minha proposta, o que eu gostaria realmente, como é que eu gostaria que as pessoas entendessem esse meu trabalho. A revisão bibliográfica. Pessoal, a revisão bibliográfica é muito importante. Lembra que eu falei da pesquisa bibliográfica? Eu preciso levantar material, assuntos de autores conhecidos, renomados, ou até mais modernos, mas eu preciso também dos clássicos de um determinado assunto para poder me auxiliar no levantamento aí dessa minha literatura, desse assunto, porque eu preciso contextualizar também para aquele leitor que não conhece absolutamente nada sobre o assunto, para que ele entenda onde a minha pesquisa está sendo inserida, em que direção ela vai. Aí eu preciso fazer também uma leitura crítica do material, porque eu vou levantar vários teóricos sobre esse assunto, fazer aí uma lista desses teóricos, fazer um fichamento, que é uma seleção do conteúdo, de que por que eu pesquisei, o que eu pesquisei de mais importante no livro X? Eu pesquisei isso, achei tão bacana, tão interessante o trecho da página 7. Então, eu vou lá, seleciono esse trecho e coloco lá, esse assunto é interessante porque ele tem relação direta com o tema que eu estou pesquisando na seguinte perspectiva. Se você não organiza isso, depois faz uma revisão bibliográfica de uns 15 livros, 15 artigos, e depois não sabe por que eles são importantes, porque passa o tempo e às vezes a gente acaba esquecendo. Então, é muito importante selecionar a referência bibliográfica, fazer o levantamento de literatura, selecionar os trechos e os apontamentos que eu acho mais relevante, para depois fazer uma leitura crítica. Bem, eu achei importante por causa disso, esse autor X aqui, ele vai de acordo com as teorias que eu quero defender, o autor Y não, mas por que não? Por causa disso e disso, tá? Eu tenho que contra-argumentar também, e eu tenho que fazer a transcrição dos principais dados do material, como eu falei para vocês. Eu preciso transcrever, eu preciso fazer uma referência, uma que a gente chamava antes de fichamento. Antes da minha época, tá, gente? A gente fazia nas fichinhas, escrevia, colocava a referência do livro, a página, o trecho que achava mais importante, e fazia um apontamento aí do por que eu gostei. Hoje, lógico que vocês já vão fazer aí, busca aí o artigo em PDF na internet, seleciona, tá? O link de referência desse artigo, o autor, quando você pesquisou, o trecho não é seu, então eu vou citar, não posso citar nada, colocar no meu trabalho nada que não seja meu, e vou escrever referência sim, porque isso mostra que eu pesquisei bastante, li um monte de coisa,
pesquisei em vários autores distintos para chegar aí na minha conclusão, nas minhas considerações, entenderam? Então, buscar nas outras fontes, diferente do que muitos acham, não é ruim, é ótimo. Isso quer dizer que você está lendo várias coisas. Então, citem a referência. Porque se não cita, a gente acaba caindo no problema do plágio, gente. Vou abrir um parênteses. O plágio é quando você copia e cola, Ctrl+C ou Ctrl+V, e não cita a fonte. Eu não estou dizendo que aquele autor me ajudou, não. Ele escreveu uma coisa tão bacana, eu queria tanto ter escrito isso, mas eu não escrevi. Então vamos citar o colega que realmente escreveu o que eu não escrevi, que eu acho bom. Segundo fulano de tal, abro aspas, cito. Fecho aspas, coloco o nome da página. Por quê? Esse método é o que vai conferir realmente uma credibilidade, vai conferir uma referenciação e mostrar que você foi capaz de ler, entender, fazer transcrição dos dados aí materiais para fomentar aí uma discussão numa problemática.